O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que se propõe garantir assistência médica e hospitalar gratuita para todos. Mas para que isso se torne realidade, o país enfrenta problemas que vão da má gestão dos serviços públicos à falta de médicos e outros profissionais da área da saúde. Sobretudo em regiões isoladas ou mais pobres do país. 701 municípios não têm sequer um único médico residente. Impulsionada pelas manifestações que tomaram as ruas em meados de junho, a presidente Dilma decidiu pôr em prática, em tempo recorde, o programa Mais Médicos, que prevê a contratação de médicos formados fora do Brasil para ocupar postos rejeitados por profissionais brasileiros, 4.000 de Cuba. Os médicos começam a chegar. Muitos foram recebidos com vaias em manifestações organizadas por entidades médicas. A discussão esquentou. O Sem Fronteiras desta semana tenta escapar dos argumentos corporativistas e ideológicos para rever a relação do Brasil com a medicina cubana e a prática que tem sido chamada de exportação de médicos cubanos para mais de 70 países. Não é a primeira vez que o governo brasileiro convoca médicos cubanos em situação de emergência. Eles estiveram em Goiás em 1992 para tratar das vítimas não recuperadas do acidente com Césio 137, que havia acontecido 5 anos antes, e selecionaram pacientes que fizeram um novo tratamento em Cuba. Nos anos 90, a prefeitura de Niterói fez intercâmbios com médicos cubanos quando a cidade atravessou epidemias de dengue e meningite. O médico José Rocha Carvalheiro participou das negociações de compra de vacinas para meningite e conta que os cubanos eram duros na negociação e era uma forma de furar o bloqueio imposto pela OEA a Cuba. Eu negociei a possível transferência de tecnologia da vacina cubana contra a meningite, negociei diretamente com o comandante Fidel Castro. Ele foi tão duro quanto as multinacionais com quem a gente tenta negociar a vacina de dengue, por exemplo. Não, neste terreno não há ação humanitária. Nesse terreno é um terreno duro. Da economia. É o terreno da economia. Os cubanos têm uma agência de economia para vender medicamentos ancorada na Europa, enfim. E é o que está acontecendo. Essa triangulação, evidentemente, deve ter tido uma negociação parecida com o escambo que eu fazia nessa época. Né? Nós trocávamos vacinas por frangos, por cabos da Pirelli, por coisa desse tipo, intermediado por um banco alemão, que é onde a gente depositava o dinheiro e resgatava o dinheiro. Cada vez que ia frango, a gente trazia dinheiro de volta. Em 1999, o próprio Fidel Castro foi a um bairro em Niterói inaugurar uma unidade do Programa Médico de Família, inspirado no modelo cubano. Nessa época, havia 166 médicos cubanos trabalhando temporariamente em regiões pobres de Roraima, Pernambuco, Acre e Tocantins. Alguns deles ficaram por aqui. Mas nunca vieram tantos. Ao todo serão 4.000, formados em universidades cubanas, onde fazem 6 anos de curso de medicina, além de residência médica e trabalho obrigatório no interior da ilha. Cubanos, companheiros, sejam bem-vindos pelo povo brasileiro. Foram convocados para trabalhar em municípios onde os brasileiros não querem ir. Então por que a reação tão forte? O Procurador-Geral do Trabalho responde às críticas de que se trata de exercício ilegal da profissão. Eles vão trabalhar em uma área perfeitamente delimitada e com atribuições também perfeitamente delimitadas. Então, devem os Conselhos Regionais de Medicina cumprir com a medida provisória 621 e emitir, os documentos para que as pessoas possam trabalhar. As críticas são variadas. Vão desde a dispensa do exame de revalidação do diploma, as precárias condições onde vão trabalhar e até a forma de pagamento. A remuneração não é feita diretamente ao médico, mas intermediada pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que repassa para o governo cubano e este remunera o médico. A OPAS retém 5% do total. O governo cubano fica com uma boa parte, em torno de 60% dos R$10.000 por médico, por mês.
E o Brasil garante também alimentação e auxílio moradia, pagos pelas prefeituras. Imediatamente, o Conselho Federal de Medicina reagiu com o argumento de que os médicos vêm para cá em regime de semi-escravidão e ferem nossa legislação. Dos 250 milhões previstos para um ano, possivelmente Cuba fique com 200 milhões de dólares em função dessa prestação de serviço. Na realidade, o Brasil está ajudando um pouquinho a ditadura cubana a sobreviver. O advogado-geral da União argumenta que não é bem assim. Não há que se falar aqui em trabalho escravo, como tentou-se estabelecer. Nós temos todos os elementos para nos defender e defender a política que está sendo aqui adotada pelo Ministério e pelo governo brasileiro. É uma decisão correta? O Brasil precisa desses médicos? Por que aconteceu toda essa discussão? Tonico, a decisão é correta. O Brasil precisa de mais médicos. Nós não temos médicos suficientes para cobrir todas as regiões do país. E os médicos também acabam procurando os maiores centros em busca de um trabalho que eles avaliam seja o mais adequado à sua formação. Isso aconteceu porque nós não criamos uma política de longo prazo de formação de profissionais de saúde para o Sistema Único de Saúde. Esse programa do governo, basta apenas levar médicos para os rincões do Brasil ou é preciso levar outras coisas também? Não tenha dúvida, mas eu acho uma iniciativa que vai provocar na sociedade brasileira uma discussão do que seja a prática médica, a prática da assistência em saúde à população. Nós estamos muito presos também a um modelo em que a tecnologia é que diz da qualidade da assistência. E não é bem assim. Mais de 80% dos problemas de saúde das pessoas, corriqueiros, em regiões mais afastadas, ou mesmo nas grandes cidades, são resolvidos no primeiro contato com o médico, numa consulta que a gente chama de atenção básica, atenção primária. É evidente que alguma tecnologia de suporte é necessário para um exame laboratorial, um exame de imagem, mas se o médico não chega, isso também não chega. Não facilitou a posição do governo a suspeita de que a presidente Dilma teria encaminhado esse acordo com os cubanos há mais de um ano e que tenha lançado agora para responder aos protestos que tomaram o Brasil desde meados de junho. Isso não se fará se não se baixar a bola e começar a ter uma mesa de negociações cortês. Em todos os lugares onde se avançou no atendimento universal da saúde, se avançou às custas de um entendimento entre as categorias profissionais. Não se faz saúde só com médicos, mas também não se faz saúde sem médicos. Portanto, há que haver um abrandamento desta hostilidade flagrante que está nas ruas. Essa idiotice de vaiar os médicos estrangeiros que chegaram não tem nenhum significado para o conjunto da categoria dos médicos, evidentemente. O governo federal parece ter agido antes de esgotadas as consultas às associações e conselhos médicos sobre a decisão de trazer estrangeiros, não só cubanos, vieram também espanhóis, portugueses, argentinos e brasileiros formados no exterior. As reações contrárias das entidades médicas seriam também reflexo da animosidade de seus dirigentes com a presidente Dilma e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por terem proposto aumentar em 2 anos o curso de medicina, com a obrigação dos formandos trabalharem na atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS. A presidente também vetou partes da lei do ato médico. É uma vergonha. O veto mais criticado pelas entidades médicas foi o que determinava que somente médicos poderiam fazer diagnósticos e prescrever tratamentos de saúde. E o que deveria ser feito, então? Deveria passar por uma análise de profundidade de como se encontra na atualidade a proposta da estratégia saúde da família. As equipes de saúde da família, elas não cobrem o território nacional inteiro. Mas levar o médico não seria um primeiro passo? Eu diria que dificilmente funcionará. Se nós não tivermos uma infraestrutura, e a infraestrutura
ao contrário do que se imagina, não implica única e exclusivamente em ter hospitais com tomógrafos, com aparelhos, Isto implica em você ter uma estrutura, inclusive, de distribuição de recursos humanos, que podem muitas vezes atuar sem grande tecnologia avançada. O senhor acredita que existe aí uma luta política também entre as associações médicas e o governo? Na minha área, a gente sempre analisa as questões em 3 planos: no plano político, no plano administrativo e no plano técnico. E no plano político, nós procuramos fugir da discussão partidária, da discussão eleitoral, não é? Eu tenho a impressão que, no caso, isso está inteiramente contaminado por este processo. No seu ponto de vista, o senhor não traria esses médicos de fora? Eu não bloquearia o eventual vindo, até porque eu conheço os médicos cubanos. Eu dei aula na Universidade de Havana, no Instituto de Desenvolvimento da Saúde. Conheço o tipo de formação que os médicos cubanos têm, é uma boa formação. 1, 2, 3, 4, 5 mil, bem-vindos companheiros cubanos ao Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Cuba é o país com a mais alta taxa de médicos por habitante, 6,7 médicos para cada 1.000 cubanos, 3 vezes mais do que os Estados Unidos, e a expectativa de vida da população é mais elevada que a dos americanos. Devido ao excedente de médicos, dezenas de milhares de profissionais de saúde cubanos atuam em mais de 70 países, através de programas administrados pela Organização Mundial de Saúde. No Haiti, por exemplo, Cuba fornece o maior contingente de médicos estrangeiros. Em lugares atingidos por catástrofes naturais, como, por exemplo, o Paquistão, ou em situação de miséria total, como na África, a medicina cubana está presente. Não foi sempre assim. O médico Che Guevara traçou as metas da medicina revolucionária cubana, comunitária e preventiva. Mas no início dos anos 60, metade dos médicos cubanos fugiu para Miami. Ficaram apenas 3.000, com somente 14 professores na Faculdade de Medicina. A partir daí, foi construída a que é hoje uma das maiores operações globais de atendimento médico. A participação de médicos cubanos no exterior começa em 1964, 65, se não me engano, na Argélia, durante a Guerra da Libertação da Argélia. E ao longo desses anos todos, a presença de médicos cubanos em vários países do mundo é uma característica. Como é que é a remuneração dos médicos cubanos que participam através de convênios em outros países? Varia. Por exemplo, no caso da Venezuela, que toda a rede de saúde pública conta com a presença de cubanos. Não que seja toda feita por cubanos, mas toda ela tem cubanos. Os convênios, o cubano que está lá recebe entre 30% e 40% do salário combinado com o governo da Venezuela, e o resto vai em petróleo para Cuba. Petróleo a preços altamente subsidiados. O Canadá favorece através de serviço de entreporto, de importações, para evitar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Na Inglaterra, na Alemanha, varia, ou seja, entre produtos e dinheiro. Qual o argumento do Estado cubano? O Estado cubano investiu para formar esses médicos, então, durante o tempo que o médico está no exterior, o Estado cubano é ressarcido do custo da formação de um médico especializado. É uma coisa muito parecida que acontece no Brasil. Os brasileiros que vão para o exterior com bolsa do Estado brasileiro, eles, ao terminar o seu curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, ele tem de voltar ao Brasil e ficar trabalhando aqui o mesmo período que ele ficou fora. Se ele quiser ficar fora, ele tem de devolver o dinheiro da bolsa, mais juros, correção monetária, etc. Agora, o que justifica o fato deles não poderem trazer família e de não poderem pedir asilo? Poder pedir asilo pode. Vai caber ao Estado brasileiro conceder ou não. Ninguém pode me proibir de pedir asilo. Eu peço asilo a hora que eu quiser, no país que eu quiser. Quanto à questão da família, eu acho isto uma barreira muito pouco explicável. Muito pouco explicável. O Sem Fronteiras conversou pela internet com a socióloga Julie Fine Silver, de Washington,
autora do livro Curando as Massas, a política de saúde cubana, interna e externa. Are there any cases where the Cuban doctors were rejected because of credential problems? They haven't been rejected. Actually, there have just been protests on the part of, or complaints on the part of various medical associations because the Cubans didn't have to face the same type of credentialing problems that their own medical graduates had to face, because this was an agreement between governments to bring in the Cuban doctors. And I have to say that the credentials, and Cuban doctors are known to be very good. There are different types of formation of doctors, and I think that this is where a problem may lie in some countries, because the Cuban doctors are formed, they're trained to focus on primary care, and their medical education is what is called community-based medical education, and that's practiced in countries like the Netherlands, Canada, Egypt. There are other countries, it's not just Cuba, that focuses on the community as a locus for medical education. So this focus on primary care and on disease prevention and health promotion makes their training very different from other doctors. And of course they do clinical studies, of course they learn the kinds of things that other doctors learn, but that's not the primary focus. What about the controversy about the payment? Because they don't get all the money that the countries are paying for. So what do you know about that? Well, the Cuban government does make a contract. They make a bulk deal. They will provide X number of doctors to a country for a certain amount of money, and then they pay the doctors a portion thereof. The portion is small, generally, by comparison to what the government gets. And we need to think about it in various ways. One is, do you pay taxes? Well, if you pay taxes, you can consider part of what the Cuban government takes as a tax, and a tax on the income. There's also the fact that life in Cuba has been very highly subsidized in a way that it's not in other countries. Therefore, there are a lot of benefits that these people get as a result of that, including free education, all the way through their postgraduate medical training. Nonetheless, the doctors themselves, many Cuban doctors want to go abroad precisely because they earn a lot more than they do at home. They have special privileges. There are things that they're able to buy that they can't otherwise get, or can't otherwise get easily in Cuba or for a reasonable price. There's salary differentials that they get both in hard currency and in the local currency. So I don't know. It's a complicated issue, and I think one has to look at each case individually. And of course, you'd like to see the doctors earn more, but I think that the people who do criticize that aren't thinking about the fact that they themselves pay taxes, and that you can consider this a tax. Also, these doctors on their own can't make that contract, so how are they going to get that job? It's kind of like you pay the headhunter or the middleman for the contracts. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, um dos mais respeitados no mundo pela qualidade do tratamento médico e por não cobrar dos pacientes, emprega mais de 90 mil médicos estrangeiros. Um quarto dos especialistas ativos no setor. Qualquer paciente de um hospital britânico, ou até um visitante, nota logo a presença de enfermeiras e técnicos estrangeiros, além dos clínicos e cirurgiões vindos de outros países. São formados no exterior e passam por um processo de validação de suas qualificações para que possam exercer suas especialidades no Reino Unido. A vasta maioria dos estrangeiros no setor vem da Índia, ex-colônia onde as universidades formam uma grande quantidade de médicos. Embora insuficiente para as necessidades de um país pobre, com 1 bilhão de habitantes, a atração dos salários mais generosos no exterior leva muitos especialistas a emigrar. Estrangeiros ou britânicos, os médicos são julgados pela qualidade do tratamento que prestam. Quando o desempenho não é bom,
o especialista é demitido. Perde a licença de trabalhar, seja no setor público ou privado de saúde. Recentemente foram assinados contratos para trazer cirurgiões da Índia, temporariamente, a fim de baixar os custos das operações. Outra proposta de reduzir gastos é enviar para a Índia, via internet, exames como scans e raio-x para serem diagnosticados por técnicos na Índia. Sindicatos médicos e organizações de pacientes não se opõem, em princípio, à entrada de estrangeiros no setor, até porque o sistema de saúde britânico precisa desses especialistas. Alertam, no entanto, para o perigo de baixar a qualidade do tratamento em nome da economia de recursos. Existem críticas também à contratação de enfermeiras e técnicos emigrados de países pobres, onde suas qualificações fazem falta. As Filipinas e alguns países africanos são grandes exportadores de enfermeiras para países ricos, onde o sistema médico lhes paga mais. Mas no momento que um médico estrangeiro esteja empregado, seja num hospital de alto nível em Londres, ou um hospital de menor prestígio no interior, ele é tratado igual aos médicos britânicos? É totalmente igual, porque ele está qualificado na Inglaterra, fez o treinamento aqui, conseguiu os empregos aqui, e a Inglaterra, hoje no mundo nós estamos globalizados. Se você caminha, por exemplo, aqui na Harley Street, onde eu trabalho, na parte privada, acho que 50% dos médicos que estão trabalhando aqui, que fizeram o treinamento aqui, que fizeram os exames aqui, que ficaram um dos melhores da Inglaterra na especialidade deles, não são nascidos na Inglaterra. Esse caso no Brasil, de médicos que estão sendo recrutados para trabalhar lá no interior, em áreas em que, de uma maneira geral, médicos brasileiros não querem. A ideia de importar médicos para isso, o que lhe parece? Olha, eu acho que hoje nós moramos num mundo globalizado. Se o médico tem a qualificação certa, o médico ele gostaria de atuar nessas áreas, e a oportunidade é dada ao médico brasileiro, e o médico brasileiro formado no Brasil não quer para ir essas áreas. O mais importante da medicina é ajudar o paciente, ajudar ao necessitado, que isso que é o que a gente estuda medicina. Se não tem ninguém numa região e a população necessita cuidar dos médicos, e o médico formado no Brasil não quer ir nessas áreas, e tem médicos qualificados, médicos que fizeram o treinamento certo, e querem fazer uma diferença na vida deles e na vida dos pacientes deles, por que não dar uma chance a eles?